Opa, beleza todos aí? Vamos aí para mais uma aula. E essa aula aí é para tirar as dúvidas sobre resistores, tá? Mas se caso alguém ainda consiga não ter compreendido, talvez o formato de eu falar, ou hoje eu tá de uma outra forma, menos inspirado, então pode perguntar, pode pedir para fazer um novo vídeo que eu faço sem problema algum, tá? Mas eu queria considerar como se esse fosse o último vídeo teórico sobre resistor, tá bom? Vamos lá. Gente, como foi citado nas aulas anteriores, o resistor, quem é? O resistor ele é um componente que se opõe à passagem do fluxo de elétrons, né, e estar se opondo. Mas vamos falar, a gente já encontrou resistores que são 0 ohms. Já está na aula isso, tá, gente? Eu vou dar uma zerada nessa ideia de resistor, porque muitas pessoas ainda continuam perguntando, né? Não sei se atropelou o vídeo, pulou alguma coisa, tá? Mas eu peço que sempre estejam assistindo às aulas completa. Não pula não, porque se você não vai compreender tudo, tá? Corretamente, tá? E tem um grupo aí no Telegram, caso ainda aconteça de ter alguma dúvida, você possa perguntar por lá. Ou não é um grupo de suporte, mas é um grupo de ajuda, tá bom? E temos também as perguntas abaixo de cada vídeo, né? Em cada vídeo você pode perguntar à vontade, gente, não tem problema. Se eu não souber responder, eu vou falar, cara, eu não sei responder. Se eu puder responder, eu vou responder, sim, senhor, tá? Mas eu gostaria que vocês também se importassem com isso, porque você pagou pelo curso, não importa o valor que você pagou. Se você vai pagar o preço cheio, que é R$ 497, ou se eu te dei o curso de graça, isso é um compromisso. Agora, se você aceitou o curso de graça no sorteio, qualquer coisa aí que eu possa ter ajudado, e você chegou aqui e não está estudando, dá a vaga para outro. Fala comigo, daí exclui aí minha conta. Eu vou excluir. E se eu tiver a oportunidade, vou dar a vaga para outra pessoa, cara. Então eu gosto quando o aluno se importe, tá? Então presta atenção no que eu vou falar. Vamos lá. Se você tá a zero, ó, tá aqui o resistor. Vamos imaginar ele aqui, ó. E ele está em série. Se você pegar as pontas do multímetro de um lado, você vai testar ele aqui, ó. A ponta do seu multímetro. E do outro, a ponta preta. Você está em escala de resistência. Vamos lá. Se ele está a zero, ele vai ter que zerar. Escala de resistência. É aquela escala que tem o símbolo da letra grega ohms, né? É a escala onde você vai conferir qual o valor de resistência. Então, ao lado desse resistor, ele vai zerar. Ele vai marcar zero, porque ele está a zero. Ele é um resistor de baixa resistência. Então, daí, para que me serve um resistor de baixa resistência? Para proteger o circuito. Principalmente em malhas que é necessário algo que tem ali na entrada uma fragilidade para ele se romper. Então, daí, se ele é zero, ele é um fio de jump, não senhor. Você sabe quanto fio de jump tem de quanto suporte, quanto ele vai suportar de watts, que é potência? Você não sabe. O resistor talvez até não esteja marcado no esquema. Mas quando ele está a zero, ele está trabalhando por potência. Como assim, Odaí? Eu acho muito resistor lá na ponta, perto do meio da minha antena. Em variados tipos de antena. Vamos citar a antena do Wi-Fi, um resistor de 0 ohms.
que entre isso na sua consciência. Se ele está a 0 ohms, ele está a 0. Se você colocar um fio, vai continuar a 0, porém você não sabe qual é a capacidade que ele suporta de potência. Se ele está numa entrada, significa que se você tem uma antena, aqui eu vou desenhar aqui, ó, um para-raio lá no prédio, né? Não é uma cruz não. Vamos lá. Se você tem um para-raio que ele tá ali para receber o raio e depois ir naquele cabo de aço aqui, ó, e ele vai por terra, ele vai direto ao terra do prédio, exatamente para proteger todos os componentes eletrônicos e sistemas elétricos do prédio, da sua casa, do seu apartamento, né? Então ele está protegendo tudo isso aqui. Por quê? Para não passar na fiação, não passar nos eletrônicos, aparelhos de DVD, CD, computador, aparelhos de televisão. Aí você o para-raio, ele não tem fragilidade, então ele vai suportar aquele raio, que é aquela potência que vai estar chegando ali, e vai para o terra. Agora, se você tiver uma descarga eletrostática ou qualquer tipo de descarga que venha chegar no contato da sua antena do Wi-Fi, né? Aí você tem o Wi-Fi lá fora e o contatozinho lá dentro fechando aqui, ó. Aí você recebeu uma simulação de raio aqui, vai chegar no contato da antena. Aí o primeiro componente que está aqui, ó, é um resistor de 0 ohms. O que vai acontecer? Ele vai se romper, ele vai abrir, né? Ele não vai suportar aquela potência e ele vai abrir. Então é por isso que vocês devem memorizar essa ideia. Outro dia uma pessoa me perguntou: ué, eu tô com um resistor aqui que tá bipando, ele tá em curto? Não, porque o resistor, pelo menos até hoje, eu nunca vi entrar em curto. Já vi até engenheiro falar que sim. Beleza. Mas até hoje eu nunca vi um resistor entrar em curto. Então ele não percebeu que era um resistor de 0 ohms, tá? Mas a pessoa, como que ele achou que estava em curto? Ele, em continuidade aqui com um multímetro aqui, né? Ele aqui com um multímetro, ó, né? As bornes do multímetro aqui, aqui o visor. Aí ele aqui com o multímetro, em escala de continuidade, ele percebeu que estava bipando daqui para cá. Mas por que ele conseguiu perceber? Porque ele colocou em escala de continuidade. Então ele está interpretando que tem um curto, sendo que não é um curto, né? Sendo que não é. Uma dúvida que acontece muito também é um exemplo. Esse aqui está em série. Se estiver em paralelo, então ele vai bipar dos dois lados na hora, né? Como eu falei de sinais, né, de malhas de Wi-Fi, um exemplo, se eu tenho aqui uma resistência e aqui eu tenho uma bobina ao GND, tem essas aulas aí, tá? A bobina está fazendo filtro nessa malha. Cara, não importa o componente que eu vou ter aqui, ele vai bipar aqui, vai bipar aqui, vai bipar aqui, vai bipar no resistor aqui. Ó, daí ele vai bipar pro lado de cá se ele for a 0, sim. Agora, se ele for um resistor que dá acima de 70 ohms, que é uma média de alguns multímetros que abaixo de 70 ou abaixo de 50, ele em continuidade ele marca curto. Você vai ouvir o aviso sonoro como se estivesse marcando um curto. Por quê? Porque a resistência é baixa e vai ser reconhecido do outro lado pelo multímetro essa continuidade, essa ponta do multímetro. Então, senhores, não
erre essa ideologia. Se você tem dúvidas ainda sobre esse tema de resistência zero, pode perguntar à vontade, que eu não vou me esquivar de responder aos senhores, tá bom? Então, vamos para uma continuação, tá? Essa aqui é a primeira etapa, mas eu não vou cortar, vou continuar com outro vídeo. Vamos aí como se fosse uma segunda etapa, falando sobre resistores, tá? Vamos lá. Muitas vezes as pessoas acabam não conseguindo entender os valores de resistores. Exemplo, se eu tenho aquele lá de 0 ohms, significa que ele está a zero de resistência, né? Mas se eu tenho 1 ohms, ele tem uma resistência de 1 ohms. Isso é só um exemplo, não quer dizer que você venha encontrar facilmente resistores assim, tá? Mas existe. Se você tiver um resistor de 4,7 ohms, ele também vai dar, né, continuidade de uma ponta para outra em alguns multímetros. Mas vamos lá. Se você tem um resistor de 100 ohms, né, o assunto aqui é valores. Olha só, senhores, 100 ohms, você vai achar resistores de 200 ohms. Quando você chega a 1K ohms, a pessoa fica com receio de tentar entender isso aí. Mas, cara, não é difícil. Eu falei aqui 100. 10 vezes 100, 10 vezes 100 é 1000, que é 1K, não é isso? Os YouTube, né? Quando você posta uma foto que você tá bonitão aí, né? Ou bonitona, que 1000 pessoas curtiram, 1000 pessoas curtiram a sua foto. Foi 1K de curtidas da sua foto, tá bom? Então, se eu tenho 1K de curtida, eu tenho 1K ohms. Aí o cara fica na dúvida assim, ó, 1K 7 ohms. O K nesse momento ele se tornou uma vírgula, informando que o meu 4K é 4000 e o 7 após o K é 700. Então eu tenho o mesmo que 4,7K ohms. E eu também tenho o mesmo que 4.700 ohms. Não mais K. Por que não mais K? Porque eu não estou dando a referência de 1000, que seria um K. Pois aqui eu já estou demonstrando de que ele é 4.700 ohms. Ele significa que é 4.700 vezes um resistor de 1 ohms, né? Muitas pessoas também ficam na dúvida de quantas vezes um vale o outro. Eu coloquei aqui o exemplo de 4,7 ohms. E aí, você está em um circuito que tem um resistor de 4,7, isso é só uma suposição, tá, senhores? É porque eu tinha escrito aqui e eu escrevi dessa forma aqui também, 4,7K. A gente vai tentar entender quantas vezes o 4,7K é 4,7 ohms. Uma vez, ele é 4,7. 10 vezes, ele é 47. 100 vezes, ele nada mais é do que 470 ohms. 1000 vezes, ele é 4.700 ohms. Olha, mas por que você está falando isso? O que eu quero simplificar é o seguinte: durante os meus cálculos, a minha base de estudo, eu tenho que comparar quantas vezes um resistor é o outro. Aqui eu tenho 1000 vezes maior do que esse. E esse para esse? Esse é 10 vezes maior. Olha só. É aonde às vezes a gente não consegue enxergar
no momento do cálculo. Não é que eu queira que você faça cálculos a todo momento para poder entender a resistência. O que eu estou passando são as aulas que é necessário um aluno compreender para ele poder assimilar uma análise de circuito. Então, nada mais justo do que ele obter a informação correta. Se você pular o vídeo, não persistir no aprendizado, infelizmente teremos deficiência, tá? Mesmo que não utilize, isso aqui é só uma forma de enxergar, tá? Agora, já falei sobre valores, essa aí foi a etapa 2. Já falamos sobre como entender o resistor de 0 ohms. Já falamos sobre valores de resistências, né? Agora vamos entender. Eu vou colocar um circuito sempre bem simples, que é uma forma fácil da gente compreender. Eu vou colocar aqui para vocês um circuito com 2 resistores. Ó, uma entrada de tensão, tá? Geralmente essa bolinha é a simbologia de tensão, tá? Que vocês vão ver aí por aí. E essa simbologia aqui é a simbologia do GND. E aqui é o símbolo de resistor, tá? Esse aqui não é o valor do resistor, tá? Um exemplo, R100 não é o valor do resistor. É o nome do resistor, né? É o seu nome, Paulo, Luiz, Afonso, Fernando. Esse é o R100. Esse aqui não pode ser o mesmo R100, né? Esse aqui já é o R101. Então aqui é um, aqui é outro, correto? Agora vamos falar sobre resistências. Um exemplo, se eu tenho aqui 200 ohms e aqui eu tenho 400, eu vou colocar de forma sempre fácil, múltiplos, para ser compreensivo, né? Então, nesse exato momento, se você chegar numa malha que a entrada da tensão é 4 volts, né? E você quer conferir qual seria a tensão que está aqui, ó, porque quando você bate o olho assim, você não sabe qual a tensão que tem que ter aqui, tá? Quando você não entende. Quando você entende, na hora você bate a seguinte situação: opa, esse resistor de 200 é o menor valor de resistência nesse circuito, então ele é uma vez. Esse aqui é 400 ohms. Quantas vezes ele é 200 ohms? 2 vezes. Não é verdade? Esse aqui é 400. Quantas vezes ele é 200? Um exemplo. De 200 para chegar a 400, eu tenho 200. Depois mais 200, completei. 400. Total 400. Não é verdade? Então, eu tenho aqui nessa malha aqui abaixo 2 vezes maior do que aqui. Quando eu imagino isso, que eu levo para o meu resistor, eu sei que esse aqui ele tem uma queda de tensão 2 vezes maior do que esse aqui. O R101 ele tem 2 vezes maior a queda de tensão do que o R100. Olha que eu estou simplificando, tá? Se eu sei disso e a minha entrada é 4 volts, olha só, eu já começo a imaginar. Opa, para mim ter 4 volts e eu tenho 3 equivalências, que é esses valores aqui, ó. Esse aqui é uma equivalência, esse aqui são 2. Total de 3, né? Um total de 3 equivalências aqui. 1 mais 2, 3. Eu vou pegar a minha tensão de entrada, que é 4 volts, vou dividir pela minha equivalência, que são 3 vezes. Mas aqui, sem cálculo, sem nada, eu posso te responder da seguinte maneira. Se esse de baixo ele tem 2 vezes maior do que a queda de tensão, eu vou ter em torno ali, ó,
já prevendo aqui, ó, 4 dividido por 3 vai dar 1 ponto. Ó, se fosse 3, daria 1. 3 dividido por 3, 1. Sobrou 1, né? Que é o 4. Ele levando para o 4. Eu tenho 1 dividido por 3. A gente sabe que 10 dividido por 3 dá 3,33. Então, se for só 1, dá 0,33. Então, em uma equivalência, eu tenho 1,33. Cada valor de queda de tensão, só no olhar aqui, eu sei que ele vai cair 1,33. Então, se eu tenho 4 volts de entrada, a minha entrada é 4 volts, e eu vou subtrair 1,33, eu vou ter aqui 2,66, 2,67 aqui abaixo, né? Vamos ter certeza disso agora. 4 volts de entrada dividido 4 volts de entrada dividido pelas minhas equivalências, que é 1 mais 2, 3. Eu tendo 4 volts de entrada, 4 dividido por 3, eu tenho 1. 1 vezes 3, 3. Para 4, 1. Aí vem a vírgula. Aí vem a vírgula. Aí eu vou baixar o zero, ó. Né? Se eu baixei o zero, eu vou ter 10. 10 dividido por 3 é 3. Que é 3 vezes 3, 9. Vai sobrar 1 novamente. E assim sucessivamente, ó. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso parar no 1,33 ou no 1,30. Dependendo da minha agilidade do que eu quero para mim calcular. Tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho 1,33 volts para cada equivalência. Para cada bichinho desse aqui, ó. Aí você começa a pensar assim, opa, se esse aqui vale uma vez 1,33, eu tenho minha entrada de 4 volts. 4, ó, eu tenho 4 volts, não é verdade, ó? Menos 1,33 volts, eu vou ter, ó, 3 menos 10 vai dar 7. Aí aqui baixa 1 que vai dar 4, né? 4 menos 10 vai dar 6. E aqui vai baixar 1, que vai virar 2, né? 2 menos 4, 2. Então a minha tensão aqui, eu não sei se eu errei, né? Me deu um branco aqui. A minha tensão nesse ponto aqui é 2,67 volts. Ó, daí, se eu simplificar para eu não ser tão detalhista, 2,6, 2,7, 2,65. E daí, como é que você tem certeza? Opa, esse aqui não vale 2 vezes? Cada equivalência dessa aqui, de 1,33, 2 vezes 1,33, 2,66. Bem idêntico ao 2,67. Como a gente arredondou, né? Arredondou. Então, senhores, está aí a resposta para eu saber qual é a minha tensão nessa intermediário dos dois resistores, né? Nessas duas quedas de tensão aqui. Agora, senhores, vou apagar aqui e vou manter essa malha aí. E eu vou provar a você o porquê disso tudo. Exemplo. Se a gente chegar... Deixa eu apagar aqui com a borracha. Aqui não consegui apagar tudo. Vamos lá. Você está nesse circuito aí, nesse mesmo que a gente calculou aí. E você não sabe qual é a tensão ali embaixo, porque os esquemas não mostram essas tensões ali, tá? Gente, isso aqui é eletrônica, serve para qualquer coisa, tá? Serve para celular, serve para qualquer coisa que você quiser utilizar. Equipamentos hospitalares, computadores, onde tiver resistor, você vai solucionar isso aí dessa forma, tá? Agora vamos lá. Ó, daí, só que eu cheguei aqui
em vez de eu ter 2,67, 2,65, eu tenho 1 volts. Não está certo não está perto de 1,65. O que aconteceu aqui, ó, daí? O que pode ser? Vamos lá. É por isso que, assim, a gente tem muitas coisas para calcular, não é verdade? Aliás, muitos testes para fazer. A gente sempre tem muitos testes para fazer nas placas. Podemos conferir por tensão, podemos conferir por resistência, escala de continuidade, podemos conferir por escala de semicondutor, podemos conferir por valores de resistência, escala ohmica, indutância, capacitância, Henry. Então tem várias opções de você ficar ali na placa testando. Eu aconselho aos senhores vocês se adaptarem a uma forma mais rápida, mais lógica de encontrar os seus defeitos, né? A escala de semicondutor é uma boa ferramenta para você diversificar e encontrar com mais facilidades malhas em aberto, malhas em curto, malhas em fuga ou malhas alteradas, tá bom? Então, senhores, se você... Aqui eu estou colocando o exemplo de malhas, você fazendo o teste em tensão, tá bom? É aqueles defeitos que você tem. Um exemplo. Tô ligando meu aparelho aqui e ele vai até um consumo aí de 0,700, 0,900, ele vai até milivolts, tá? É miliampere, tá bom? Ele vai até 70 miliampere, ele vai até não sei o que, ele vai até isso, aquilo, e não liga. Quando eu solto o power, ele simplesmente desliga, ou fica dando loop infinito, reiniciando. Então tem várias opções. Eu sou daqueles que eu não gosto de ficar falando, condenando o por consumo. Eu sempre considero a seguinte opção. Quando você estuda, que você entende, parece até que se complica mais, né? E, eu vou injetar tensão, pronto, acabou, né? Não é ideal. O ideal é primeiro você aprender para depois você ter essas facilidades aí de ficar em macetes aí para injetar tensão, entre outros detalhes aí que você queira executar na sua bancada. Então, hoje eu estou na posição de ensinamento, espero que vocês estejam compreendendo o meu sentido, que é aprender, aprendizado a longo prazo, não é aquele aprendizado que você, vou dar curto, vou criar injetar atenção, achar quem está esquentando e pronto. Nem sempre é assim. Um defeito desse aí que eu estava comentando agora, estou tentando ligar e desliga, ou fica em loop. Você pode ter um defeito de uma resistência que está alterada e o que vai acontecer ali? Modificou as tensões daquele setor, né? Você não vai ter mais as mesmas tensões. Um exemplo, modificou de 1,67, né? 2,67, um valor de tensão, e você chegou ali tem 1 volts, né? Você não tem mais aquele valor de tensão ali correto no circuito, tá? Como eu estou falando aqui sem papel, sem nada, eu posso ter errado, tá, senhores? Se eu errei, pode me chamar, me perguntar. Se estão em dúvida ainda, pode me chamar e perguntar, tá bom? Mas como a gente está falando do defeito aqui, e exatamente nesse momento aqui você encontrou 1 volts, né? E a gente sabe que aqui não era 1 volts, era 2,67, né? E que era o valor de tensão aqui, 2,67. Só que você chegou e tem 1 volts. Olha só o que aconteceu. Vamos tentar imaginar. Eu vou começar a imaginar daqui de cima, deixa eu mudar a cor, daqui de cima até chegar a 1 volts. Qual é a minha queda de tensão de 4 volts até 1 volts? Quanto que está caindo de tensão? Você concorda comigo que de 4 volts para chegar a 1 volts não está me faltando 3? Então, 4 menos 3, 1. Olha. E para eu chegar a 0 volts, que meu GND é 0 volts.
Se eu tenho 1 volts para chegar a 0, eu tenho 1 volts de queda de tensão. Não é verdade? Então aqui, ó, eu já começo a imaginar a seguinte ideia. Desse lado aqui. Eu tenho uma equivalência aqui, ó, pois ele é o menor valor de queda de tensão. Esse aqui, ele está 3 vezes maior do que esse. Então ele tem 3 vezes o valor de queda de tensão sobre o outro resistor. Pois o 1 e o 3 é 3 vezes maior, não maior, ele é 3 vezes o valor desse de baixo. Aí eu já começo a pensar da seguinte forma. Ó, daí, pela regra do defeito que você colocou no curso, você falou que os defeitos do resistor é aberto ou alterado. Desculpa aí, tá, gente? Eu fiz um LT ali, um T com L, sei lá. Alterado. Aberto é quando a resistência abriu, né? E alterado é quando o seu valor de resistência modificou. E a maioria das vezes, quando altera, é sempre para mais, não é verdade? Beleza. Então, pensando dessa forma aqui, a gente consegue imaginar a seguinte ideia. Se esse ficou menor, se ele era 400 ohms e esse aqui é 200, para ele ficar menor aqui seria quase que, né, 99% impossível, né? Existe ainda a possibilidade sim de alterar para menos, tá, gente? Não é regra 100% firme, mas a maioria das vezes é alterado e quando altera é para mais. Se esse aqui eu tenho 3 vezes maior do que esse, só se essa resistência aqui foi para 66 ohms, que 3 vezes 7, 21, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 6, 18, né, vai dar 188, né, quase perto de 200, então vai dar 60 e pouco ohms. Aí você vem conferir aqui, ele não tem 60 e pouco, ele tem realmente os 400 ohms. É por isso que eu falo, você tem resistência, você tem escala de semicondutor, você tem várias opções de teste e você tem uma placa com muitos componentes. E aí você não consegue estreitar o seu conhecimento aí para poder chegar lá, né? Então, o que eu aconselho? Aprenda o básico para você chegar no avançado com mais clareza. Como eu estou comentando aqui, está tentando ligar, ele está reiniciando, ele vai lá e desliga. Por quê? O processador está precisando daquela tensão, está precisando daquela corrente ou a memória e não tem o suficiente. PMIC, a malha inteira deve estar boa, ou uma malha de tensão regulada que insuficientemente não está correspondendo para startar o aparelho, né? E como que você vai pegar os defeitos? Analisando os circuitos com variados modos de análise. Aldair, e aí, o que eu vou fazer? Obrigado, tá, gente? Você pode conferir aqui na resistência. Aí quando você confere aqui, ó, com o seu multímetro, esse resistor foi para 3 vezes maior do que 400. 3 vezes 4, 12. Ele vai estar 1.200 ohms. 1K2. Ou 1,2K ohms. Como que você sabe daí? Se você tem 3 vezes maior do que a resistência de baixo, 3 vezes 400 ohms, 1.200. E você vai conferir, tá lá com 1.200 ohms. Eu ia prolongar mais o vídeo, para não ficar cansativo, eu vou dar uma parada agora e vou fazer mais um, tá, gente? Eu falei no começo do vídeo que seria um possível último vídeo sobre a teoria do resistor. Mas pode ficar à vontade, pode perguntar à vontade, o curso é exatamente isso.
é a gente se empenhar. Eu estou me empenhando para passar o melhor conteúdo para vocês e espero que também vocês se empenhem para assimilar essas aulas. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, não esqueçam de comentar se você está gostando ou não, não esqueçam de entrar nas aulas, nos cursos, no Telegram. Outro detalhe, senhores, já removi pessoas do grupo por falta de educação. Espero que vocês que estejam lá respeitem ao máximo o seu companheiro. Se você postou uma dúvida, ninguém te respondeu, não critique, porque às vezes as pessoas estão ocupadas nos seus trabalhos, nas suas bancadas, e não é aquele momento para ele poder estar te ajudando. E às vezes passa despercebido, tá bom? Muito obrigado, valeu.